Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é 3 de julho de 2025. Amados irmãos, aqui é a missionária Marta. Glória a Deus, aleluias. Amados irmãos, alguns irmãos às vezes questionam muito o fato de que o Senhor tem trazido muitas revelações e sonhos para mim, para minha pessoa. E de verdade, alguns sonhos são incríveis e difíceis de até sair de uma imaginação, porque parece uma história tremenda de ficção. Mas se você for analisar as visões proféticas dos profetas anteriores a nós, por exemplo, o profeta que vê o Efa voar pelo céu e que tinha uma mulher dentro, e vem duas mulheres com asas e pega esse Efa e leva voando para um determinado lugar. E o Senhor diz que isso seria, essa mulher é a iniquidade que estava sobre a terra. Ou seja, de uma certa forma, também é muita imaginação, se for ver desse ponto de vista. Mas as profecias, elas não vêm pela imaginação do homem, e as visões proféticas também, ela não vêm pela imaginação do homem, mas sim pelo Espírito de Deus, como diz a palavra. A própria palavra diz que toda profecia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não existe profecia inspirada por homem. Amém? E para a profecia ser da parte de Deus, ela tem que vir da parte dele. Porque o próprio Espírito de profecia manifesta as profecias. E o próprio Espírito de Deus traz as revelações dos mistérios que estão ocultos. E o próprio Senhor nos disse que se nós buscássemos, Ele nos revelaria segredos ocultos, que não foi visto ainda, que não foi revelado ainda. E este é o tempo profético que nós estamos, aonde o Senhor está trazendo revelação dos mistérios e trazendo as profecias para falar e anunciar sobre a vinda do Senhor e anunciar os juízos, e para que nós também saibamos o porquê dos juízos sobre a terra, para poder compreender como devemos orar, como devemos interceder. Por quê? Porque somos nesse último tempo pessoas, muitos de nós somos predestinados para este tempo, chamados para este tempo como intercessores, como boca do Senhor, boca de clamor, boca de trombeta, muitos como atalaia, que anuncia os eventos que vão acontecer nesse tempo do fim, para dar escape, para dar proteção a muitos. Vendo a visão que acabei de ter agora são 3 horas e pouquinho, eu deitei um pouquinho, tirei um cochilo antes de vir para estar fazendo essas gravações, as gravações de hoje, entregar as palavras de hoje, e justamente tive uma outra visão, e de verdade eu ri dessa visão, porque depois desse comentário que eu recebi, parece que foi em espanhol, no canal em espanhol, eu ri e falei, meu Deus, agora eu vou contar essa outra visão. E é uma visão de verdade surpreendente, mas nos fala e nos revela o que o Senhor e como o Senhor nos vê nesse último tempo.
Eu via nessa visão uma mulher no meio de uma cidade aonde catástrofe estava caindo de todos os lados. O Senhor me faz saber que é o juízo de Deus que está caindo sobre todas as nações em todos os lados nessa visão. E essa mulher, como ela é pega de surpresa com as catástrofes e tudo que vem nesse tempo onde ela está, eu vejo que desesperadamente ela tinha algumas coisas na mão e ela tenta desesperadamente abrir um guarda-chuva para se proteger das coisas que estão vindo sobre ela, que de uma certa forma estava acontecendo ao redor dela, mas ia alcançar ela. E para se proteger, ela abria esse guarda-chuva. De verdade, quando eu acordei, eu ri dessa visão, de ver isso, porque realmente são visões surpreendentes, e a forma que o Senhor fala e a forma que o Senhor anuncia é uma forma surpreendente, é uma forma nova que o Senhor está falando. E o que o Senhor me faz saber em relação a essa mulher é que a mulher, ela representa a igreja, não é? E esse guarda-chuva é a proteção que muitos, a igreja somos nós, eu, você, tá? O Senhor considera a igreja não como o templo, igual eu expliquei, mas pessoas, eu e você, nos protegendo do que vai vir. Amados irmãos, muitos irmãos estão totalmente despreparados em relação à proteção do que vai vir, dos desastres e juízos que vão cair sobre a terra. E guarda-chuva, abrir um guarda-chuva, não vai trazer proteção para ninguém. Ou seja, quando seja a igreja pega de surpresa com os juízos que o Senhor vai manifestar, porque muitos que não estão se preparando vão ser pegos de surpresa com desastres naturais, com um monte de coisas em relação ao juízo do Senhor que vai estar sobre a terra. Outros vão ser pegos de surpresa com a grande tribulação, porque a maioria dos juízos vai manifestar na grande tribulação. E muitos da igreja vão entrar na grande tribulação justamente porque não se prepararam. E a Bíblia fala a respeito da preparação e fala que nós devemos nos preparar para esse tempo, nos santificando, nos purificando, nos separando completamente das coisas desse mundo. E é o que eu tenho pregado para vocês todos os dias. Mas o que o Senhor me faz entender com essa visão é que estamos ainda, ou seja, estamos em término da igreja no geral, está totalmente despreparado, porque não tem consciência dos juízos que vão cair sobre a terra. Então vão ser pegos de surpresa e vão querer se proteger de maneiras humanas, com formas humanas. Mas a minha proteção, ela é espiritual, e eu devo buscar por essa proteção espiritual, com purificação, com jejum, com estar na presença do Senhor, verdadeiramente. Porque muitos dizem Senhor, 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 mas não estão na presença dele verdadeiramente. E quando as portas se fecham, vão ficar para fora das portas. E quando ficar, não vai adiantar dizer Senhor, preguei no seu nome, Senhor, olha o que eu fiz no seu nome, expulsei demônios, curei, libertei. E muitos estão nessas condições. Vocês mesmos, com os olhos de vocês podem ver que realmente isso está acontecendo. Muitos de vocês, o Senhor tem já por preparado, mas a maioria não. A maioria vai ser pega de surpresa, como eu vi nessa visão, essa mulher no meio da cidade,
Ao parecer estava ocupada fazendo compras porque suas mãos estavam ocupadas e a impedia de abrir esse guarda-chuva para proteção ainda aí em cima. Mas em cima impedia, as mãos estavam ocupadas. E muitos de nós estamos nessa condição, com as mãos ocupadas em coisas do mundo. E nossas mãos devem estar ocupadas com as coisas espirituais, tá? Com a obra espiritual e não com a obra carnal. Essa é mais outra das revelações que o Senhor me traz hoje para estar falando com vocês. Então, quando uma pessoa diz que não encontra nexo e que devemos pregar a palavra de Deus e não falar das revelações que o próprio Deus está trazendo, ou profecias que o Senhor está trazendo para esse tempo, para anunciar a vinda de juízo sobre a terra, glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, o próprio Deus está anunciando. Não é que estamos pregando um outro evangelho ou falando coisas que está fora da palavra de Deus, porque a palavra de Deus comprova que realmente estamos no tempo do fim, no tempo da vinda, e que realmente juízos vai manifestar sobre a terra. E que os juízos que vai manifestar sobre a terra são estes que anunciam, que é juízos de coisas naturais e juízos de coisas provocadas e produzidas pelo homem. Guerras, né? Terremotos, maremotos, destruição. Se você ler bem Mateus 24, você vai compreender que esse sonho e essa revelação não está fora de Mateus 24, está totalmente dentro do Mateus 24. Toda profecia que você escuta, ou todo sonho que você escuta de um irmão ou uma irmã contar, se é profecia que vem da parte do Senhor, ela tem que estar conectada com a palavra do Senhor. Porque o Senhor não está anunciando nada fora do que já foi anunciado. Ele está nos dando agora anúncio do cumprimento dessas coisas. Viu um reflexo de luz aqui. Glória a Deus, aleluia. Em 2 de Pedro 1:5 diz: vós outros também, pondo toda diligência por isso mesmo, adjunta a vossa fé a virtude. Adjunta a vossa fé virtude, e a virtude conhecimento, e ao conhecimento domínio próprio, e ao domínio próprio paciência, e à paciência piedade, e a piedade afeto fraternal, e ao afeto fraternal amor. Então devemos adjuntar, ou seja, ele vai acompanhado de outro, tá? Não tem como eu ter um conhecimento ou uma virtude sem ter domínio próprio, porque a todo cristão ele tem que ter todas essas coisas sobre a sua vida. Isso tem que estar atuante. Glória a Deus, aleluia. Desculpa, amados irmãos, que ainda tô com problema da garganta. Mas o que não tem essas coisas tem a vista muito curta, ou seja, não chega a enxergar longe, enxerga só perto, não tem uma visão amplificada, não tem uma visão de águia. E aí a palavra fala assim, é cego, havendo
esquecido da purificação e dos seus antigos pecados. Então, esqueceu da purificação e do antigo pecado. E esta é a condição que a igreja está, amados irmãos. Esqueceu a purificação e os antigos pecados. E já não ora mais pelos antigos pecados. E muitas das vezes pensa que não compete os antigos pecados. Mas continua cometendo os antigos pecados, como a inveja e tudo mais. Pelo qual, irmãos, tanto mais procurar e fazer firme a vossa vocação e a eleição, porque fazendo essas coisas não cairá jamais, porque dessa maneira o será otorgado ampla e generosa entrada no reino do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Em Efésios 1:3 diz: bendito seja o Senhor, o Pai do nosso Senhor Jesus, que nos bendiz com toda, ou seja, que nos abençoa com toda bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Presta atenção. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos fala Efésios 1:4. Para que fôssemos santos sem mancha diante dele, no amor, havendo-nos predestinado para ser adotados filhos seus e por meio de Jesus, segundo o puro afeto da sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, o qual nos fez aceitos e amados, em quem temos redenção pelo seu sangue e perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que nos fez sobreabundar para com nós em toda sabedoria e inteligência. O Senhor já nos fez sobreabundar em toda inteligência e sabedoria. Mas como você olha para você e fala, onde que está a sabedoria e a inteligência, porque eu não vejo esse dom em mim. Não vê os dons porque não busca os dons. Não está na condição espiritual para poder receber mais sabedoria e ampliar o seu conhecimento. O conhecimento ele é ampliado pelo Senhor através do seu Espírito. Então, através do Espírito do Senhor, nós podemos ver mais além do que os nossos olhos, mais além do que a limitação humana, porque Ele que amplia esse conhecer, esse saber e amplia essa inteligência e nos dá esse dom de inteligência e o dom de sabedoria e dá o conhecer dos seus mistérios. Desculpa. 9. Dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade. E isso é muito importante, conhecer o mistério da vontade do Senhor. Porque quando você conhece o mistério da vontade do Senhor, você deixa de fazer a obra com suas próprias mãos, da sua própria vontade. E é o que o Senhor tem anunciado para esse último tempo, que muitos dirão Senhor, 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 porque fazem conforme a sua vontade. Mas é a sabedoria, é o conhecer, é o estar no Espírito de Deus, é ter essa inteligência espiritual que nos dá a conhecer o mistério da vontade de Deus. Por que é um mistério da sua vontade? Porque são coisas que estão ocultas. Até a vontade de Deus, para quem não tem a inteligência espiritual ou tem a sabedoria e o discernimento,
lhes é oculto a verdadeira vontade de Deus. Eles pensam que estão fazendo a vontade de Deus, mas está cauterizada a sua mente, tá? Com os conhecimentos os conhecimentos das doutrinas. Porque as doutrinas de demônios e as doutrinas do homem cauterizou a mente do crente. Então o crente está lá fazendo a obra conforme a vontade dele. Mas nós temos que conhecer os mistérios da vontade de Deus. Compreende? Como eu vou te explicar a respeito do mistério da vontade de Deus? Pedro estava com Jesus. Pedro, em duas ocasiões, uma das ocasiões, Pedro vai para o monte, vê Jesus transfigurar-se e vê perto de Jesus Elias e Moisés. E o que Pedro diz? Oh, que maravilha! Vamos fazer aqui um tabernáculo para cada um de vocês. Pedro estava com uma visão limitada, ele estava na sua visão carnal, no desejo da sua carne. Ele não conhecia o mistério da vontade do Senhor. Porque se ele conhecesse o mistério da vontade do Senhor, ele ia compreender que, primeiro, Elias e Moisés não poderiam estar aqui e habitar em tabernáculo. Que visão é essa? Que solução é essa que ele trouxe? E então você vê uma limitação espiritual em relação da visão dos mistérios da vontade do Senhor, que Pedro não conseguia enxergar. E como o Senhor Jesus, o reino dele não era carnal, então não havia possibilidade de construir um tabernáculo de Jesus ficar aí para sempre. Depois Pedro de novo faz a mesma coisa, só que em situação diferente. Pedro vira para Jesus quando Jesus fala que já é hora, que ele vai morrer e tudo, que já é hora de ir. Pedro, ele vem imediatamente e diz que não, de maneira alguma, como isso vai acontecer. Sabemos que ele expressa do seu coração a sua vontade, o seu amor, o seu carinho por Jesus, querendo que ele fique. Mas não é esse o mistério da vontade de Deus para que todas as coisas se cumpram. Então, dentro dessa visão carnal, Pedro queria que Jesus ficasse aqui na terra e não morresse. Mas só que o que Jesus vira para ele imediatamente e fala? Atrás de mim, Satanás. Por quê? Assim, nessa condição, estão muitos irmãos. De forma carnal, estão abrindo porta para espíritos. Não para ser possuído, mas deixando ser a sua boca, a sua voz usada por espíritos. Glória a Deus, aleluia. Quando nós manifestamos e reacionamos de acordo com nossa vontade humana e começamos a falar por falar carnalmente, pensando que estamos manifestando coisas espirituais, a palavra nos fala que nós servimos para ser pedra de tropeço no ministério. Pedra de tropeço, às vezes, na vida de outras pessoas. Por quê?
Porque se não fosse Jesus, esse que tinha que cumprir um propósito, que era morrer na cruz, se fosse outra pessoa, nas mesmas condições que nós, e não tivesse tanto discernimento, e Pedro falasse, não morra, ia influenciar o ministério dessa pessoa. E é isso que muitos irmãos fazem nesse último tempo, com seu parecer carnal, suas opiniões a respeito disso ou daquilo dentro da obra do Senhor, porque não conhece o mistério da vontade de Deus, então começa a opinar, levando essa outra pessoa a mudar a direção. Uma pessoa que conhecia da vontade de Deus, porque lhe foi pedido para fazer determinada coisa, mas por causa de influência dessa outra pessoa, para quê? Não, mas o Senhor me pediu para fazer isso. Não, vê lá, as pessoas vão te olhar. Então começa a interferir na vontade de Deus na vida do outro. E essas pessoas são pedras de tropeço. A palavra do Senhor é muito clara e o chama de pedra de tropeço. E que o Senhor estará e levantará contra eles. Justamente porque são pessoas que não têm inteligência e não têm sabedoria. E não conhecem nada da vontade, da verdadeira vontade de Deus. Conhece da vontade do que foi pranteado, do que foi mostrado como uma visão carnal da obra do Senhor. Então isso para eles é a obra do Senhor. Mas quando se trata do verdadeiro mistério, das coisas ocultas, das coisas que estão escondidas para manifestar a vontade de Deus, eles dizem, não, isso não pode ser. Como essa própria pessoa quando critica as profecias que o próprio Pai está trazendo através da minha pessoa. Não porque eu seja alguém ou melhor que os outros, mas o Senhor quis manifestar dessa maneira. Então, dando-nos a conhecer o mistério da vontade segundo o beneplácito, o qual se havia proposto em si mesmo de reunir todas as coisas em Cristo, e na dispensação do cumprimento dos tempos, assim as que estão no céu como as que estão na terra. Assim mesmo, temos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito do que faz todas as coisas segundo o desígnio da vontade de Deus. Nós devemos ser essas pessoas que faz todas as coisas conforme o desígnio da vontade de Deus. Você foi designado para fazer algo conforme a vontade de Deus, e você tem que fazer. Você tem que cumprir o que Deus está te pedindo para cumprir. Independente que a sua esposa se levante contra o seu esposo, o seu filho, a igreja. Independente se os que estão ao redor se levante contra, mas se você conhece o desígnio da vontade de Deus e conhece os mistérios da vontade do Senhor, você deve ter firmeza e ser firme assim como Jesus foi com Pedro, e não deixar que a voz de Satanás use a boca dos que estão perto de você e repreender: atrás de mim, Satanás, porque eu estou fazendo a vontade do Senhor. É os mistérios da vontade do Senhor que eu estou cumprindo, porque fui chamado e designado para isso. Conforme a esse propósito fui designado. Então essa força nós temos que ter nesse último tempo. E aí segue o versículo e fala: a fim de que sejamos para a
o louvor da glória. Nós, os que primeiramente esperávamos em Cristo. E ele também, e também vós outros, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, havendo crido, também foram selados no Espírito Santo da promessa, que é o aras da nossa herança até a redenção da possessão adquirida, da posse adquirida, para louvor da sua glória. Deus meu. Ui. Já tem uns dias que eu tô assim. É uma luta espiritual, uma batalha. Amados irmãos, mas mesmo enfrentando batalhas, vamos prevalecer. Amém? Porque a mensagem não é minha, é do Senhor, é da parte do Senhor. O que significa em hebraico aras? Aras significa noivar, comprometer-se para casamento. É a raiz primitiva que indica o ato da formalização de um compromisso matrimonial. O termo pode se referir tanto ao noivo quanto à noiva. Então, aras da nossa herança. Amém? E possessão adquirida, que aí fala o versículo, né? Aras de nossa herança até a redenção e da possessão adquirida, da posse adquirida. A posse adquirida pode se referir ao processo de tornar um titular de um direito, como uma patente, tá? Uma marca registrada ou um direito autoral. A posse adquirida se refere ao ato ou efeito de se tornar proprietário ou possuidor de algo, seja bem material, um direito ou um estado. Em outras palavras, é o processo pelo qual alguém obtém o controle, a posse e o domínio sobre algo. Então, o Senhor, o que ele está falando? Que como nosso noivo, nesse matrimônio que vai haver espiritual, ele está tomando posse de nós. Ele nos adquiriu, ele nos comprou com o teu sangue. Compreende? Então somos essa patente, nós temos essa marca. Ele nos marcou. Ele colocou essa patente sobre nós somos dele, nós somos do seu direito autoral. Ele assinou essa obra-prima, porque nós somos essa obra-prima do Senhor. Ele assinou o direito autoral dessa obra-prima. No entanto, se você for analisar nós, seres humanos, criação de Deus, como obra-prima, você vai ver que o nome de Deus está escrito no nosso DNA. Então há uma assinatura dele em nós, que somos dele. Somos predestinados. E predestinado, a palavra predestinado é pré. Pré vem antes. E destinado é o verbo transitivo, que é ordenar, né? Ou determinar algo para um fim ou efeito. Ou seja, as armas iam destinadas a um país asiático. Uma frase, tá? Para você entender. Ou seja, eu enviei uma encomenda que foi destinada a esse endereço. Se ela tem esse destino, ela tem que chegar nesse endereço. Então, algo que foi destinado, que foi predestinado, foi anteriormente, porque ele fala que desde a fundação nós fomos predestinados. Eu vou explicar mais sobre isso. Então, desde a fundação, são predestinados ao cumprimento de algo. Compreende?
E no verbo transitivo, destinado é algo que foi dirigido a uma pessoa, dirigido a um lugar. Então, quando você tem um chamado de predestinação, você foi chamado para esse fim, nesse tempo final. E como foi predestinado pelo Senhor, você tem que cumprir sim ou sim esse chamado. Porque houve uma predestinação desde antes. O Senhor te destinou a esse fim. E quando o Senhor te destina a esse fim, Ele te dá o conhecer dos mistérios da sua vontade. Porque Ele destinou você para esse conhecimento. Então, onde Ele vai ministrar. Mas não há conhecimento, não há uma abertura ou uma amplificação de visão. Perdão. Coça e dói a garganta. Coloca o spray, mas não adianta. Tá, repreende toda a retaliação do inimigo. Eu não tava assim, sentei aqui e começou. Então, quando essa predestinação ou esse conhecimento da vontade do Senhor, ele tem que ser buscado também. Ele não é de graça. Ou seja, tem um custo de santificação, tem um custo de preparação, tem um custo de santidade. Para entrar nos mistérios do Senhor e conhecer esse mistério e conhecer a linguagem que o Senhor está falando nesse último tempo, eu tenho que estar em condição e em santidade para poder mergulhar mais. Isso significa mergulhar na presença do Senhor. Por quê? E pedir. A palavra do Senhor diz que se nós pedirmos e entrar na presença dele e buscar, ele iria revelar coisas ocultas que nós não sabemos. Então, quando você atende também o seu chamado celestial, você vai alcançar bênçãos celestiais. Compreende? Por que muitos fazem muitas coisas dentro da obra do Senhor, mas não há prosperidade em relação de bênçãos do Senhor sobre as suas vidas? Eles não veem a paz, vê muitas lutas e não vê as bênçãos. Justamente porque tem que atender o chamado celestial, tá? Então não adianta atender chamados terrenais e de forma terrenal, porque às vezes é chamado celestialmente, é chamado pelo Senhor, mas quer atender um chamado celestial, espiritual, de forma totalmente carnal, tá? E em relação aos chamados à predestinação, os predestinados são também os eleitos das 12 tribos de Israel. Os 12 mil das 12 tribos, os 144 mil. Que eles atendem e têm que atender. E muitos deles não acordaram para atender e para compreender esses mistérios. Primeiro nós atendemos o chamado celestial, vamos alcançar bênçãos celestiais nos lugares celestiais e depois gerenciamos o trabalho que Deus, gerenciamos esse trabalho que Deus tem que fazer aqui na terra, de acordo com a vontade e o querer dele. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, tem coisas bonitas para poder trazer, mas por agora minha garganta não está me deixando muito
tô tendo que interromper. Eu vou deixar a mensagem aqui em nome de Jesus. Já é um pouquinho da mensagem. Ora ao Senhor para poder compreender as coisas no sentido espiritual e não no sentido carnal. Esteja muito atento nisso, tá? Em tudo, toda pregação que você escutar, escute com os ouvidos espirituais e veja com os olhos espirituais. Porque quando você compreenda esse mistério de enxergar e ver espiritualmente, vai abrir uma janela de revelações na sua vida tremenda e vai te levar a lugares altos e vai te posicionar espiritualmente, aonde você vai começar até a selecionar o que come e o que não come, porque você vai começar a ter uma visão do que vem da parte do Senhor e do que não vem, e vai ser tremendas revelações que o Senhor vai trazendo para a sua vida, amém? Continua orando por discernimento que o Senhor vai trazendo e vai abrindo e vai trazendo as revelações que você necessita para a sua vida, para a edificação da sua vida. Cada um de nós necessitamos ser edificados de uma determinada forma, tá? E quem nos edifica é Deus. Quem nos leva e vê o que necessitamos e em que devemos ser edificados é o próprio Senhor, o próprio Espírito de Deus. Vai ver o que está faltando em mim e vai trazer essas revelações e essas edificações, amém? Amados, os deixo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Vamos estar firme mesmo que passemos por algumas lutas, seja ela que for, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.